amém? O que eu gostaria de fazer, na verdade, é uma continuação do que viemos discutindo semana passada. E, na verdade, Deus tinha me dado 3 textos. Não sei se você... Quem lembra o que aconteceu aqui semana passada e qual foi o tema básico que a gente discutiu aqui? Alô? Tinha a ver com influência. Muito bom. O que tinha a ver com influência? Refresca a minha memória, porque a minha idade chegou aqui avassaladora. Falou do chamado de Levi, a gente estudou as participações de várias personagens ali, né? Vimos a posição de Levi, Mateus, né? Nós vimos a posição dos pecadores que se aproximaram de Jesus, nós vimos a atitude de Jesus, nós vimos também as considerações dos fariseus olhando aquilo tudo. E eu fui tocado por Deus a falar sobre essas coisas, como eu disse semana passada, porque Jesus é o maior exemplo que nós temos na Bíblia para qualquer coisa. E o pessoal carrega a pulseirinha lá com as iniciais, né? O que Jesus faria e tal, né? Nos seus lugares, o que faria Jesus, virou filme. Mas, na verdade, uma coisa é você ter uma pulseira, outra coisa é você colocar no seu coração o que Jesus faria. E é sempre interessante observarmos como Jesus tratava com as pessoas. E nós vimos que Jesus veio para a Terra com uma missão definida, ele tinha um propósito. E nós não somos diferentes, nós somos comprados por Jesus com um propósito, além de ir para o céu. Deus nos resgata, Deus nos salva, mas ele coloca uma missão para nós aqui na Terra, né? E se nós quisermos cumprir essa missão, como Jesus fez, nós precisamos fazer como Jesus fez. Precisamos agir como Jesus agiu. Precisamos pensar como Jesus pensou. Precisamos falar como Jesus falou. Precisamos da ousadia que Jesus teve também. Da sabedoria que Jesus teve. E da comunhão que ele desenvolveu com o Pai, para poder fazer a vontade do Pai. E nós vimos que Jesus foi muito criticado por aquelas pessoas que dominavam o sistema religioso, porque diziam que ele estava andando com gente indigna, com gente pecadora. E na visão deles, Jesus, sendo o Filho de Deus, como ele dizia que era, ele só poderia andar com pessoas do naipe deles, que governavam a religião, que dirigiam os cultos e os ritos. Mas isso não aconteceu só uma vez. E quando eu estava lendo o Evangelho de Lucas, eu pude reparar que isso aconteceu mais 2 vezes, pelo menos. Mas não seria possível separar aqui em grupos ou em 2 grupos só e pedir que cada grupo lesse as passagens. Então, nós vamos fazer diferente um pouquinho. Nós vamos ler os 2 textos e nós vamos discutir os textos, só que nós vamos conversar sobre os textos. A Bíblia está aberta aqui nos nossos olhos, nós vamos trabalhar em cima desses 2 textos aqui. Eu convido você primeiro aí a Lucas, capítulo 7. Vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro o outro de Lucas que a gente viu na semana passada, que de repente você não viu aqui semana passada e não sabe do que estamos falando. Vamos a Lucas 5 primeiro. Lucas capítulo 5, versículo 29. O que fala lá? O Aderlan já achou, então ele vai ler bem alto, viu? Manda ver, Aderlan. Lembrando que Levi era o que mesmo? Antes de ser discípulo. Ele é publicano, cobrador de impostos, né? E quando Jesus o chamou, ele imediatamente largou tudo, fechou a mesa, entregou a bolsa, sei lá como é que era o assunto, e foi embora atrás de Jesus. E em seguida, Jesus estava na casa de Levi, porque esse o convidou para uma ceia, para um jantar. Estava ali no comentário que diz que cear na casa de outra pessoa, naquela época, era uma coisa muito, muito séria. Não é como assim, fala, vou comer na sua casa hoje, tá? Passa lá em casa e comer um sanduíche. A gente faz isso muito no plano da amizade, mas naquela época chamava-se para comer em casa pessoa muito importante, quando havia um desejo real e genuíno de criar um relacionamento de amizade profunda com aquela pessoa. Não era qualquer pessoa que entrava na casa. E o Levi convidou Jesus para entrar em sua casa. E aí questionaram, né? O mestre comendo com os pecadores, né? Jesus ouviu e falou, mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós vimos também que os fariseus não entenderam a ironia, porque os verdadeiros, não os verdadeiros, mas talvez os maiores doentes
Eram os próprios fariseus, porque pecadores como os outros não eram capazes de reconhecer o seu pecado, ao passo que Levi foi capaz de reconhecer que precisava de uma transformação na vida, né? E os pecadores que seguiram a Jesus também. Mas vamos para Lucas capítulo 7, então. Estamos falando sobre isso, né? Jesus andando entre os pecadores, Jesus andando entre os pecadores, Jesus sempre vivendo entre os pecadores e sendo mal interpretado por isso. Capítulo 7, versículo 36, nós vamos ler até o versículo 50. Então eu quero ler esse aqui, tá? Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. As suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é. É uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. E então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te e em permanente paz. Então eu quero que vocês me falem. E agora eu vim aqui para encostar nessa cadeira deliciosa. Quase dormi aqui, quase, né? Não é boa, Glaucio? Então, quase virando aqui. E quero ouvir, então. Vamos lá. Uma ceia. Casa de quem? Casa de um fariseu. Jesus se convidou ou foi convidado? Jesus foi convidado. De alguma forma, o fariseu queria Jesus ali por perto. Era comum naquela época, como as mesas eram baixas, né, as pessoas comiam em divãs, alguma coisa parecida com divã, né? Comiam-se agachados, encostados assim, né? E as pernas viradas para trás, para que, bom, por higiene mesmo, né? Mas alguém tinha que lavar o pé. Então, geralmente havia escravos nessas casas, e os escravos, os serviçais, se encarregavam da higiene. Mas essa mulher soube que Jesus estava naquela casa. Eu não sei como ela conseguiu penetrar na festa, mas ela penetrou. E ela começou a fazer todo aquele ritual, né? Pegou um vaso de perfume. O que mais que ela fez? Não sei se quebrou, mas enfim, abriu o vaso. O que ela fez? Derramou sobre os pés, lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos. O que representa essa atitude toda? Oi? Arrependimento. Bom, você está falando que é arrependimento por causa de quê? Porque você já sabe que o outro falou que ela é pecadora. Você está falando isso porque você sabe que ela é pecadora. Você está partindo da premissa que o texto diz que ela é pecadora e você sabia disso. Tá, eu já falo, eu vou repetir. O que ele está falando é que era costume em Israel essas mulheres guardarem frasco, que poderia ser um perfume que poderia ser um dote a ser dado numa ocasião como, por exemplo, o matrimônio.
Você não está querendo com isso sugerir que ela queria se casar com Jesus. Eu só estou perguntando. Ok. Entendeu? Sim. Que Jesus valia mais do que todos os planos futuros da vida dela. Quando chega o versículo, agora não sei se vou achar aqui. O versículo 47 fala que Jesus disse que ela praticou uma ação de amor para com ele. Então essa ação, nós sabemos, porque o fariseu falou, ela é pecadora, e nós temos toda essa parábola contada por Jesus. Você tem o texto bíblico, mas se você não tivesse o texto bíblico, o que você ia pensar? A primeira coisa que você pensa, que pode ser um desperdício, alguém podia pensar, está dando uma cantada em Jesus. Mas ela estava chorando também. Então você descobre que a primeira coisa é que é tão importante a pessoa de Jesus diante daquela mulher, que ela está disposta a destruir o que fosse mais sagrado ou mais precioso da sua casa. Houve uma outra passagem parecida em João capítulo 12, não é o mesmo caso. Lá houve uma situação parecida, foi outra mulher que ungiu Jesus também com azeite, com perfume, foi a Maria de Betânia, aquela que ficava aos pés de Jesus. Ela também fez a mesma coisa, mas não era por causa de pecado, ela estava profeticamente ungindo Jesus e preparando para o sacrifício dele que viria em seguida. Eu não sei nem se ela sabia o que ela estava fazendo, mas era esse caso aí. Então essa mulher aqui de Lucas, ela não aparece em nenhum outro evangelho, ela só aparece aqui, tá? Mas é uma mulher que vem rasgando o coração porque ela chora copiosamente, ela chora tanto que ela tem que enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Débora, cadê seus cabelos lindos, filha? Vem aqui enxugar o pezinho do papai aqui, vem. Tem pés piores por aqui, viu? Fica tranquilo. Tem, opa, eu conheço uns pés por aí que eu já vi. E tem pés mais formosos também por aí. Aí, é a cura da alma dele. Então ela aparece e faz esse sacrifício todo. E o fariseu então começa pensando sozinho, né? Se esse homem que está comendo aqui na mesa fosse mesmo filho de Deus, ele saberia que essa mulher aí, talvez ele não aceitasse o sacrifício, talvez ele não estivesse aceitando a hipótese daquela mulher recebeu aquela oferta, né? É pecador. E aí Jesus conta a parábola. Então ele fala que havia dois homens, um devia 50, outro devia 500, 10 vezes mais. Só que nenhum dos dois podia pagar. Então o credor decide perdoar aos dois, igualmente. Ele pergunta qual dos dois vai se devotar mais ao credor. E o fariseu considera que aquele que devia muito mais, evidentemente, né? Agora, evidentemente, Jesus também está contando aqui uma parábola e é óbvio que é óbvia a correlação, né? Há um que deve muito, há um que deve pouco. E havia duas pessoas naquela história. Havia a mulher e havia o fariseu. Então a relação era óbvia. Eu não sei se o fariseu não conseguiu enxergar, mas ele fala, né? Mesma coisa. Eu estou aqui, você não lavou os meus pés, mas ela está lavando os meus pés. Você devia ter me recebido com ósculo, mas ela está beijando os meus pés. Você deveria ter derramado azeite na minha cabeça, mas ela está ungindo os meus pés. E Jesus, então, quando termina a parábola, ele coloca imediatamente, ele determina a comparação entre o que devia muito com a mulher e o que devia pouco com o fariseu. Agora veja bem, ele não diz que o credor perdoou só ao que devia muito. O credor perdoou aos dois porque os dois precisavam de perdão. E o fariseu talvez não reconhecesse que ele precisasse de perdão. Talvez ele pensasse assim, eu peco menos, eu peco pouco. Aquela mulher era uma prostituta. Ela passa o dia todo fora nas ruas, nas esquinas, as noites todas. Ela precisa de perdão. Eu não preciso tanto assim. Ela sabia o quanto ela precisava do perdão de Deus. E é por isso que ela quebrou aquele vaso. Então, tem um ingrediente de amor muito forte. Jesus falou que foi um ato de amor dela para com Jesus. Ela, nesse ato, quando ela desiste dos sonhos futuros em função de Jesus, ela, na verdade, está mostrando o desejo de mudar de direção de vida.
ela mostra um desejo de mudança. Ela mostra uma atitude de arrependimento, porque ela chora os pecados que ela praticou. Ela lamenta aquilo tudo. E no final ela está curvada aos pés de Jesus. E você sabe que quando a gente está curvado, a gente está em posição de adoração. Ela está adorando a Jesus ali, com suas lágrimas, com o que há de mais precioso na sua casa, na sua vida. Ela está curvada diante de Jesus, chorando nos pés de Jesus, e com fé, porque na verdade Jesus falou do amor dela, mas lá no versículo 50, não foi o amor dela que a salvou. Leia lá o versículo 50. Presta atenção, gente. Muitas pessoas confundem quando você fala que a fé sem obras é morta. O que Tiago queria dizer é que a fé, quando existe, sempre vai se manifestar em forma de uma atitude. Ninguém diz que crê em alguma coisa e não faz nada a respeito. Isso vale para qualquer coisa na vida. Se você crê que pode ganhar um campeonato, você vai treinar. Isso vale para qualquer área da nossa vida. A gente faz as coisas porque a gente tem um objetivo à frente e a gente crê que pode alcançar esse objetivo. E é por isso que a gente investe nas coisas. Com Jesus não é diferente. Então, quando ela vai e se curva diante de Jesus e mostra esse amor por Jesus, na verdade, o que ela está manifestando é a fé. E Jesus enxergou a fé no coração da mulher por meio do amor que ela mostrou. Por isso que a fé dela não é uma fé morta. Mas quando ele vira para a mulher, para o fariseu, ele tratou no plano daquilo que ele podia ver. O fariseu não podia ver o coração da mulher, mas ele podia ver a atitude da mulher. E Jesus tratou da atitude. Veja o que ela fez. Mas quando ele se vira para a mulher, ele fala, vai, porque a tua não foi o seu amor que salvou, foi a tua fé. A salvação é sempre pela fé. A salvação sempre será pela fé e só pela fé. Mas a nossa fé se manifesta em uma atitude. Foi. O texto de João também fala que, no caso de Maria, quando ela quebra o vaso, a casa ficou cheia de perfume. Nessa passagem não fala, mas a de Maria fala isso também. Você fica impregnado. Quando você tem uma relação com Jesus, isso não tem como ser escondido. Vai aparecer. Quem teve um encontro sério com Jesus sabe. Isso aparece. Você não precisa fazer força. Está em você mesmo. Né? E eu estava pensando, na verdade, a minha intenção aqui era criar alguns paralelos, algumas comparações com a passagem do Levi. Levi convidou, mas Levi, quem era Levi naquele momento em que ele convida Jesus? Ele era um pecador que tinha acabado supostamente de ter um encontro com Cristo. Ele muda de vida, ele larga tudo e vai atrás de Jesus e convida Jesus para sua casa. Ele estava sendo chamado para ser um discípulo. Levi leva consigo os pecadores, os seus amigos, os seus parceiros, colegas de profissão talvez. E eles vão atrás de Jesus. E Jesus diz que estava na casa de Levi, não somente pela amizade de Levi, porque quando os fariseus começaram a falar dele, ele respondeu, eu vim para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E Jesus estava se referindo não só a Levi naquele momento, mas a todos aqueles que estavam perto de si. Mas eu convido você ainda para vir a Lucas capítulo 19. Tem uma história mais bizarra ainda, né? Bizarra, você entendeu o que eu quero dizer com isso. É que não é tão bizarro. Pode falar, Glaucia. Mas fala, viu, filha? Fala bastante aí. Tá quietinho. Eu não vi mesmo. Você trocou na sala, ninguém viu mais nada. Lucas capítulo 19.
E nós vamos ter aqui o encontro de Jesus com Zaqueu. Então, né, Zaqueu? Lucas 19? Então, o que eu falei? Não vai cantar a música do Zaqueu. Não. Então, pois é. Eu vou usar da minha autoridade hoje aqui, entendeu? Eu cancelo tudo isso. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. E no mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Curioso, não sei se você sabia, que o nome Zaqueu significa o justo. É irônico, né? Porque ele era o maioral dos publicanos. Nós sabemos que os publicanos tinha uma coisa que eles não eram justos, né? E ele, sendo maioral, ele devia ter uma comissão, alguma coisa a mais, porque o texto bíblico fala que ele era muito rico. Vocês estão passando bem? A gente vai começar a oração por cura agora aqui. Você vai ver só. E ele era muito rico. Aí Jesus vai passar por Jericó, né? O interessante é que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Existe um conhecimento que nós temos de Jesus de ouvir falar. Eu já ouvi falar muito de Jesus, já ouvi o que Jesus faz na vida das pessoas, eu já ouvi falar do poder de Jesus, eu já ouvi falar do louvor a Jesus, eu já ouvi falar muita coisa sobre Jesus. E Zaqueu ouvia muito, mas ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E é por isso que ele sobe na árvore. Muitas pessoas querem conhecer Jesus de longe. Muitas pessoas querem conhecer Jesus pela tradição, quase pelas lendas, se eu pudesse dizer assim. Muitas pessoas querem conhecer Jesus pelo que se fala lá fora. Muitas pessoas querem conhecer Jesus pelas músicas que ouvem no rádio. Mas aqui eu queria estar perto de Jesus. Então ele sobe na árvore. Diz que essa árvore aqui tinha um tronco baixo, mas ela tinha galhos muito fortes. Podia chegar talvez a copa 10 metros de altura. Ele sobe ali no galho. E dali ele procura ver Jesus que ia passar. E Jesus o chama pelo nome. Eu tenho dificuldade, honestamente, a Bíblia não fala, eu tenho dificuldade para achar que Jesus sabia quem era Zaqueu só porque ele era Deus. Eu imagino que o maioral dos publicanos devia ser bem famoso. Os publicanos estavam na porta da cidade. Eles recebiam de todo mundo o imposto, embora fosse outra cidade. Mas ele era o maioral, ele era o principal. Eu acredito que talvez, eu fico 50% a 50%. Talvez Zaqueu fosse uma pessoa pública muito conhecida. Talvez não, e Jesus tivesse surpreendido Zaqueu a falar: Zaqueu, desce, tá aí. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu fico pensando que, de qualquer forma, seria surpreendente Jesus falar para ele: Zaqueu, desce porque eu preciso comer na sua casa. Então, quando você começa a comparar os 3 textos, você descobre que o fariseu jamais teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele convidou Jesus porque era uma personalidade importante, talvez ele quisesse discutir teologia com Jesus, sei lá o quê, e ele convida Jesus para estar em sua casa, talvez para testar os conhecimentos de Jesus. A Bíblia não fala por quê, mas eu posso fazer conjecturas, não é pecado conjecturar. Mas de fato, Jesus fala que aquela mulher saiu salva, mas não fala que o fariseu saiu salvo, porque talvez o fariseu nunca tivesse tido consciência do quanto ele precisava do perdão do Senhor e de como sua dívida, por menor que fosse, era impagável. Mas Levi teve um encontro com Jesus. E imediatamente após o encontro, ele convida Jesus para estar em sua casa. Vem ser meu amigo. E o Zaqueu queria tanto poder ter isso com Jesus, mas não podia.
Então Jesus se oferece e fala, eu vou à tua casa. Um dos maiores problemas que nós temos nas igrejas, e Água da Rocha seja livre disso, em nome de Jesus, amém? Se nós temos isso, é que nós achamos que Deus faz todas as coisas sempre do mesmo jeito. A sabedoria de Deus é multiforme. O plano de ação de Jesus é multiforme também e é conforme a necessidade. Jesus era um homem que estava ciente do seu papel, ciente da sua missão, ele estava consciente 100% do tempo do porquê dele estar aqui na Terra e ele usava de diversas estratégias para cumprir o seu chamado. Se você olhar para a sua vida e se você estiver testemunhando Jesus, você vai descobrir que Jesus tem te dado diferentes estratégias em cada caso. E diferentes oportunidades. Algumas pessoas vão atrás de você, pedir para você falar de Jesus. Algumas pessoas você vai ter que ficar batendo na porta um tempão. Um dia ela vai abrir. Algumas pessoas você fala uma vez só e já vem. É ou não é? Com Jesus foi assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então veio aqui esse fariseu, desculpa, esse Zaqueu aqui. E Jesus, quando olha lá, fala, desce, eu vou para tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu com uma enorme alegria, porque Jesus estava se convidando para ter um relacionamento de amizade pessoal com Zaqueu, embora ele fosse o maioral dos publicanos. E foi exatamente isso que gerou a celeuma. A Bíblia não fala que foram os fariseus que reclamaram. A Bíblia fala que todo mundo reclamou. Se tinha uma pessoa com quem Jesus não podia conversar em Jericó, era Zaqueu. Essa era uma unanimidade. Zaqueu não. E é outra coisa que a gente precisa aprender. O Senhor Jesus vai se revelar a quem Ele quiser. E não interessa o fundo do poço da pessoa. Não importa de que inferno ela venha. Se o Senhor Jesus trouxer, vai ser glória de Deus. E nem eu, nem você, nem ninguém estamos autorizados a dizer com quem Jesus pode almoçar e jantar e com quem ele não pode. Deus não nos deu esse papel, graças a Deus. Não sou eu que defino. Eu só posso olhar e falar, Deus, como o Senhor é grande. Como o Senhor é grande. Eu só posso me curvar diante do Senhor e adorá-lo. Porque eu também não merecia que Jesus entrasse na minha casa. Nunca mereci, mas Jesus entrou. Entrou na sua. E você também não merecia. E ele entrou. Não é verdade? E ele entrou na casa de Zaqueu. Agora, no versículo 8, o Zaqueu faz uma restituição. O nome dele é justo, né? Mas a vida dele não era compatível com o nome que ele carregava. E o Zaqueu fala então que ele vai repartir e que ele ia devolver 4 vezes mais de quem havia roubado. Não pense você que isto foi um golpe, um gesto de misericórdia, porque a lei dos judeus dizia que se alguém roubava, devia restituir 4 vezes mais. Então ele está só cumprindo a lei. Ou na verdade ele está sendo justo. Ele não deve e ninguém fica devendo para ele. Você é um ser humano como eu. O que poderia ter levado Zaqueu na sua vida antes de conhecer Jesus a acumular bens acima do razoável ou acima do justo? Foi? Então nós podemos dizer que Zaqueu era um homem ganancioso? Podemos falar isso? Podemos concordar que Zaqueu era um homem muito apegado ao dinheiro e que achava que talvez o sucesso da vida estivesse no dinheiro? Aquela mulher pegou o perfume, quebrou o perfume, que talvez fosse a coisa mais preciosa da vida dela, e Zaqueu abre mão do dinheiro e fala, eu vou repartir metade dos meus bens com todo mundo. Quando ele está dizendo isso, o que está implícito nessa atitude de Zaqueu? Não é só a humilhação. Oi? O desapego. O que ele está dizendo, no fundo é, eu não vivo mais em função de dinheiro. Dinheiro para mim era muito importante. Era importante que eu tivesse dinheiro, que eu tivesse posses e que eu tivesse proeminência sobre a sociedade por causa da minha grana. A partir de agora, isso não é mais importante para mim. Meu querido, minha querida, talvez o seu problema não seja dinheiro. Só um minutinho, só para completar esse raciocínio aqui. Cada pessoa tem o seu Deus, o seu ídolo no seu coração.
mulher, dinheiro, fama, sei lá. Eu não posso viver sem isso. Preciso comprar, preciso ter roupa, preciso ter sapato, preciso ir ao cabeleireiro 3 vezes por semana, preciso colecionar cachorro, eu sei lá. Não me interessa qual é. Todo mundo tem um ídolo. Agora presta atenção. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o encontro é tão contundente, é tão precioso, que a gente percebe como essas coisas são de fato irrelevantes. E Zaqueu fala, eu vou viver com o que eu preciso. Se você um dia teve um encontro sério com Jesus, os ídolos foram embora. Eles foram embora. E Jesus, ele mesmo ocupou esse espaço. Fala, Vitor, desculpa. Quando eu olho para o Vitor assim, eu tenho que reconhecer que DNA existe mesmo. Só que não, né? Com sustenido na frente, assim. Hashtag. O sustenido é mais bonito, né? Então. Linguagem de música. Deixa pra lá. Fala, Edgar. Não, fala alto. Bem louca. Ele tinha dito bem louca, viu, gente? Mas ele... Não, muito louco. Amém. Para Deus não é impossível. O Senhor resolve entrar em nossa vida e Ele entra. E Ele entra e muda. E a pessoa sai diferente. E o Edgar quer pregar mais, gente. Vamos lá. Não tem importância. Vai lá. Acabou já? Já falou? Muito bem. Nada que eu possa perder, né? Fala alto. Sabe o que acontece? Isso, lá no fundo eles escutam. Era para falar alto mesmo, é verdade. Vai, eles não ouvir. Pensa neles. Não. Se der o microfone, eu perco. Vai, pode falar. Vamos lá. Obrigado, Marcelo. Aí, meu Deus, eu tô no microfone agora, caramba, velho. Quer dizer que o que me chama muita atenção é a questão da renúncia, né? Porque Jesus, ele disse que cada discípulo tem que carregar a sua cruz e seguir ele. Isso, na verdade, acho que é um dos pré-requisitos para ser cristão. E é uma das coisas que as pessoas às vezes se esquecem, porque renúncia é a vida cristã. Eu tava vendo uma notícia esses dias no Gospel, lá, Prime, sei lá, que o cara, ele era jogador de futebol na Europa, e ele era crente, e aí ele se converte. E aí ele voltar nos caminhos do Senhor no Amazonas, ele começa a pregar no Amazonas e tal. E aí ele tá lá pregando e algumas pessoas viram para ele e falam assim, você não quer voltar para a Europa e voltar a ser aquele jogador? Tá falando, não, eu voltei para os caminhos do Senhor, é isso que eu quero para mim agora. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? É a renúncia, ele não quer mais aquela vida. Uma nova criatura, então é isso que mostrou Zaqueu. Eu não quero mais aquela vida que eu tinha, mesmo com toda a fama, mesmo com todo o dinheiro, agora eu quero uma vida com Cristo. Só completando o texto, no versículo 9, Jesus teve que dizer que o Zaqueu era filho de Abraão. Agora entenda bem, tá? Para os
os chefes da sinagoga, uma pessoa como Zaqueu, traidora da pátria, né, por causa dos roubos, etc., favorecendo o Império Romano no contexto, uma pessoa como Zaqueu era expulso da sinagoga, era considerado assim nem judeu. Então, quando Jesus fala que ele é filho de Abraão, Jesus está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está reintegrando a nação de Israel, trazendo Zaqueu de volta à comunidade israelita. Em segundo lugar, Abraão é chamado pai da fé. Então, mais uma vez, não foi a atitude de Zaqueu que o salvou. Zaqueu foi salvo pela fé. E foi, eu creio que foi essa fé que levou Zaqueu a falar: eu quero conhecer Jesus de perto. Eu preciso saber quem é Jesus. As pessoas falam, Jesus passa, multidões atrás dele. Eu preciso conhecer Jesus. E como é que essa fé se transfigurou fisicamente? O que aconteceu por causa dessa fé? Ele faz uma renúncia a uma transformação na sua vida. E aí Jesus termina: o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Aquelas pessoas lá fora falavam: esse cara, ele não é nem digno de ser chamado de israelita. Elas possivelmente pensassem assim: nós não precisamos de Jesus. E 3 vezes em Lucas eu vi Jesus sendo recriminado pelas pessoas por estarem em contato com os pecadores. Mas eu quero traçar um paralelo rápido entre essas. Nós já estamos indo para o final aqui. Eu quero só traçar um paralelo bem rápido entre essas 3 situações. Se você ouviu semana passada e você acompanhou aqui, até seria um pouco repetitivo, porque muitas coisas vocês já falaram, tá? Mas para fechar aqui, no caso de Levi, ele chamou Jesus o chamou para segui-lo. Ele larga tudo e ele e lá dentro daquela reunião íntima, Jesus declara que veio para salvar o perdido. No caso do fariseu Simão, né, ele foi convidado pelo fariseu e lá ele não salvou o fariseu, mas salvou uma pecadora, uma prostituta. No caso de Zaqueu, ele se oferece para ir atrás. Fala: eu vou comer na sua casa e eu vou transformar a sua vida. Eis que estou à porta aí. Jesus está sempre batendo, falando: deixa eu entrar aí, deixa eu mexer nesse quarto, deixa eu mexer na sua alma, deixa eu mexer no seu coração, deixa eu mexer nos seus valores, deixa eu mexer com os seus sentimentos. Jesus está sempre convidando, sugerindo, né, uma entrada. É notável também a reação das pessoas. Aquela pecadora chorava de arrependimento. Ela sabia a vida que tinha. Ela sabia a necessidade de perdão que ela tinha. Só um minutinho, só deixa eu terminar aqui. O Zaqueu ficou tão feliz que pulou da árvore, abriu a porta da casa e imediatamente ele promove uma mudança de atitude. O Levi fica tão feliz por ter sido chamado por Jesus para ser parceiro dele, que abre a porta e convida para uma reunião íntima com Jesus, uma ceia. E ainda assim, além disso, abre a oportunidade para que seus amigos estejam ali dentro, participando e recebendo do mesmo que ele recebeu. Pergunta, Fernanda. Não sei se vou saber responder, tá? Não sei. Então, tá. Por causa dos comentários que a gente lê. Ok? De fato, o texto não diz claramente, mas os comentários dos estudiosos indicam isso aqui. A pergunta dela é: por que eu disse que ela era prostituta se o texto fala só que ela era pecadora? Entendeu? Realmente, eu acredito que quem está dizendo essas coisas estudou mais a fundo e deve saber lá grego, etc., e sabe por que está dizendo isso. Tá? Queria falar ainda mais alguma coisa. Em qual desses 3 casos você viu Jesus fazer pouco caso do pecado? A pecadora entrou, saiu salva, mas não foi para pecar mais. O Zaqueu entrou, Jesus entrou na casa de Zaqueu,
fez uma mudança. Zaqueu paga as contas e acerta as dívidas. E naquilo em que ele lesou as pessoas, ele fez a reparação. Levi fecha a gaveta, abandona o negócio e muda de vida. Jesus entra em nossa vida para fazer mudança. Para fazer mudança. Jesus não entra em nossa vida para a gente continuar fazendo o que a gente fazia antes. E Jesus tem poder para salvar. Vocês cantaram isso hoje. Jesus tem poder para salvar, para mover. Você pode ter uma montanha no seu coração e falar, eu não consigo me livrar disso. Eu quero dar a notícia de que Jesus tem poder para te livrar do que for que esteja impedindo e atrapalhando sua vida, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e Ele é Filho de Deus. Jesus tem poder. Minha vida foi transformada, a sua vida também é transformada. Oi. É isso que eu estou falando. Porque a fé se acompanha de obras. Então, a nossa santificação diária, na verdade, é a comprovação do que eu creio. E é por isso que é incompatível, é incoerente você ver uma pessoa que se diz cristã vivendo de forma jogada no mundo. Eu tenho conversado com um jovem que tem dito para mim assim, tá muito difícil largar as amizades do mundo, tá muito difícil, ele quer muito andar com Jesus, mas ele fala, tá difícil, tá difícil. Um dia eu falei para ele, olha, enquanto você continuar amando o mundo, você não vai conseguir se desligar. Não tem como, não tem como. Ele está falando que é hipócrita, ele vai contar o testemunho. Pega o microfone, tá ao seu lado aí. Melhor. Tem uma moça, eu já contei esse testemunho aqui, mas tem uma moça da minha sala que hoje ela voltou para os caminhos do Senhor, mas quando eu a conheci foi no segundo semestre de 2013. Ela estudava no Mackenzie de Campinas, veio fazer direito em São Paulo. E aí a gente ia conversando, eu falei, eu sou crente, não sei o que lá. Ela, eu sou crente, mas ela tava com uns flyers de balada. Eu comecei a olhar meio assim, eu fiquei tipo, que crente você é? E aí eu fui conversar com ela. E eu comecei explicando, eu falei, olha, eu não quero te ofender, mas essa conduta não condiz com uma vida cristã. Se você se diz uma pessoa cristã, a sua vida precisa mostrar a transformação de Jesus. Aí eu cheguei até a falar para ela, olha, como que você vai querer evangelizar alguém se naquela balada que tá todo mundo que é do mundo, eles vão olhar e ver, olha, a fulana de tal, ué, mas ela é crente, ela faz as mesmas coisas que eu, ela dança as mesmas coisas que eu, ela faz tudo o que eu faço. Aí ela me dizia, mas Anthony, é muito difícil, tem muita gente me convidando e eu não consigo dizer não. Eu falei, olha, então eu vou começar a orar por você, para que Deus te dê força para você dizer não e para esses convites desaparecerem. Não importa. E ela falou para mim, chegou a dizer na minha cara, igreja não faz mais sentido para mim, eu não preciso disso para minha vida, não me faz falta. E aí eu falei para ela, olha, pode ser até que não te faça falta e não faça mais sentido, mas eu vou orar e pela fé que eu tenho, Deus vai tocar o seu coração e você vai sentir falta da igreja sim, e esses convites vão parar e você vai começar a ter força para dizer não. Eu disse para ela, a partir de agora, diga não. Começa a fazer esse exercício. Vem um convite para balada, não. E mesmo dentro da sala era engraçado, você fala de Deus de um lado e o diabo se levanta. Era uma época que vinham muitas pessoas entregando flyer de balada no começo da aula, uma coisa que eu acho um absurdo. Eu tô lá para estudar, se quer fazer propaganda de balada, faça no intervalo em outro lugar, não invadir a minha aula para fazer propaganda de balada. Mas enfim. E aí, eles faziam essas propagandas na mesma semana que eu falei com ela. Era engraçado, todo dia alguém fazendo um convite novo. E eu comecei a reparar que ela começou a dizer não para aquelas coisas, timidamente, mas ela ficava meio constrangida, ela... Olha, é que, sei lá, os meus avós que moram no interior me chamaram para viajar e não vai dar. E eu comecei a ficar feliz. E foi tão lindo que Deus fez que hoje, eu acho que ela está até mais crente do que eu. Ela passa o domingo inteiro na igreja, ela vai várias vezes por semana, ela vai até em 2 igrejas, ou seja, Deus fez uma transformação da água para o vinho. Mas o ponto que eu queria aproveitar é exatamente esse, que realmente é isso. Se você é cristão, você tem uma vida diferente. Se você tem uma vida igual, você é crente de boca e esse tipo de crente não serve. Uau, Fábio, posso ler um texto? Pedro Paulo quer ler um texto. O texto está em Mateus 16, capítulo 16, versículo 24. Fala. Diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achará-la.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque... Não, assim é isso. E isso é uma coisa interessante, porque isso eu acho que resume os três casos que você mostrou. Os três perderam a vida, perderam as coisas para achar a vida que era Jesus. Fale. Mariana vai... Gente, atenção. Mariana, fala. Então você vai gritar. Eu acho que tudo isso que você tem falado, Fábio, se resume em uma só palavra também, testemunho. Que às vezes você falou que faz constrói em obras, e as obras são o testemunho. Muitas igrejas perdem irmãos fiéis por causa de testemunho. Eu, por exemplo, saí de 2 por causa de testemunho da igreja. E eu acho que a gente tem que prezar pelo nosso testemunho também, porque às vezes a gente tem que mostrar para as pessoas o que Deus realmente fez com a gente. Como é que a gente faz isso? Através do nosso testemunho. Se a gente agir como as pessoas agem no mundo, a gente não tem testemunho para embasar as mudanças que Deus faz na nossa vida. Então, eu acho que é isso. Tem que prezar pelas nossas ações, tomar cuidado, porque a gente é referência. As pessoas olham para a gente, prestam atenção no que a gente faz. E se a gente não tomar cuidado com o que a gente faz, a gente pode acabar muitas vezes prejudicando alguém que poderia ser levado a Deus, e não é porque ela não vê a mudança na gente. Obrigado. Eu queria mencionar 2 textos para terminar aqui, antes de fechar isso aqui. Enquanto eu li esses textos, eu lembrei de 2 passagens. Jesus, um pouco antes da história de Zaqueu. Fala, Lucas. Quer falar? Ele mandou você desligar o microfone. Pouco antes de Jesus passar por esse evento de Zaqueu, Jesus conta a história do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar. O fariseu entra lá na frente e conta 1000 vanglórias, né? Agradecendo a Deus, inclusive, por, além de cumprir a lei, por ele não ser igual aquele publicano que estava lá no fundo. O publicano, em compensação, né, batia no peito e pedia a Deus que tivesse misericórdia de si. A Bíblia fala que esse foi o que desceu justificado, e não o fariseu. A nossa postura vai ser sempre farisaica quando a gente achar que nós somos os reis da cocada, sabe? Que a gente está com a bola toda e que... etc. Às vezes nós podemos estar muito cheios do Espírito, podemos estar muito firmes na palavra e podemos estar andando em santidade do Senhor, mas a gente nunca pode ser autossuficiente de achar assim, eu não preciso. Eu tenho que lembrar assim, que a gente precisa o tempo todo falar, Deus tem misericórdia de mim e continue me ajudando a andar direito. Todo dia a gente vai falar, Senhor, me ajude a andar direito, me ajude a andar direito. No momento em que a gente pensa que está em pé, esse é o momento do perigo, né? E o farisaísmo veio disso aí, né? Muitas vezes a gente leva uma vida meio largada diante dos outros por causa disso. O segundo momento que eu lembrei, acho que não é em Lucas, acho que é João capítulo 4, né? Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana e ele fala assim, chama o teu marido. Aquela conversa de água, não sei o quê, chama o teu marido. Ela fala, mas eu não tenho marido. E aí Jesus aproveita. Jesus sabia que ela não tinha marido, né? Jesus revela tudo, você já teve 4 e esse agora com quem você está não é seu marido. Eu sei que a tua vida é toda suja. Vem aqui com ele que eu vou acertar essa história toda. E ela foi. Agora, o que chama a atenção é que Jesus estivesse na beira do poço conversando com uma mulher. Porque homens não faziam isso naquela época. Não se falava com mulher em público, se não fosse a sua especialmente. Ela também não podia estar falando com Jesus ali. E pior, ele era judeu e ela era samaritana. Então, havia vários motivos para Jesus não estar falando com ela. Mas Jesus queria ganhar uma alma. E ganhou ela, o outro e uma porção de gente. Mas Jesus nunca concorda com o pecado. Aquela mulher adúltera foi levada diante de Jesus, queriam apedrejá-la. Você conhece a história. Jesus disse que se ninguém a condenou, ele também não iria condená-la. Mas como é que ele termina o discurso com a mulher? Vai e para com isso que você está fazendo. Larga isso aí. Isso não é tipo de... Jesus falou, eu não vou te apedrejar, mas você está fazendo errado. Então Jesus, na verdade, estava dando uma oportunidade para aquela mulher se consertar no restante da vida dela. É o que está acontecendo ali. Mas nós estamos falando de Jesus ser o nosso exemplo. E eu queria mostrar para vocês que na casa do fariseu, na casa do publicano,
na rua, onde quer que Jesus estivesse. Jesus sabia quem ele era e por que ele estava ali. E quando Mariana fala em testemunho, vocês estão falando desse negócio, né? O crente devia estar aqui, não devia estar ali, devia estar fazendo isso, não devia estar fazendo aquilo. Na verdade, o que está por trás dessas coisas todas é uma verdade muito maior. Quem nós somos e o que estamos fazendo nesse lugar. Porque foi que Jesus nos pôs aqui. Eu dou aula no Mackenzie, vocês sabem disso. Eu posso dar aula no Mackenzie para colocar esses jovens na faculdade e eu sei que Deus me habilitou para fazer isso. E eu faço. Tem um monte aí que sabe do que eu estou falando. Eu faço. É ou não é, Edgar? Então. Mas isso não é o mais importante. Porque se todos eles entrarem na faculdade, mas forem para o inferno, Deus vai cobrar de mim. E eu não posso perder isso de vista. Eu quero que vocês entrem todos na faculdade. Mas eu quero que vocês vão para o céu. Não adianta você ser doutor, PhD, pós-doc, etc. e para o inferno queimar depois. Não vai ter muita graça. Não vai ser legal. Meu irmão, presta atenção aqui. Crente da Água da Rocha. Você está em missão na terra. Do lado de você tem um monte de gente que precisa de Jesus. E você tem o que dar para eles, porque você é discípulo de Jesus. Levi levou seus amigos para casa. Vem conhecer Jesus que eu estou conhecendo aqui. E vou ser mais ousado. Se essas pessoas não têm para onde ir, traga para casa. Jesus está aqui. Traga para casa. Quem tem casa para ir, tem casa para ir. Mas quem não tem, vamos nós dar a casa para eles. Deus quer usar nossas vidas. Deus quer usar nossas vidas. A gente se preocupa muitas vezes com problemas que enfrentamos. E não precisamos aqui ficar especificando. O nosso foco maior é encher o reino de Deus de almas perdidas, resgatadas. Enquanto a gente ficar olhando para as paredes, para as cadeiras e para as coisas que poderiam ser melhores e não são, a gente desvia o olho e não faz o que Deus mandou fazer. Ah, eu não vou levar nada da Rocha porque o Fábio toca muito alto. Ah, eu não vou lá porque o Dicran isso. Ah, eu não vou ali porque o Aderlan canta. Ah, eu não vou lá porque a Kelly. Eu não vou lá porque a Klaus. Eu não vou lá porque o Nau. E você fica assim, entendeu? E a pessoa não vai entender, e não vai ser discipulada, e não vai conhecer Jesus, só que você está em missão. Olha direito, meu querido. Olha direito. Em nome de Jesus. Enxerga. Quanta gente está ao seu redor. E você devia falar para eles assim, vem cá, eu conheço um lugar, você precisa conhecer. Jesus está lá. E vai mudar a sua vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vou dar alguns recados em pé e orarmos. Que assim você escuta todos eles. Não tem nada a ver, mas tem um pouco. O primeiro recado foi a Selma que pediu para dar. Todo mundo vai atrasar o relógio hoje. Não esqueça de atrasar o relógio. Pastores, tem reunião aqui amanhã às 9h15. Pastores e presbíteros, só. Crianças e outros, não. Tá? E não mesmo. Se você vier e não tiver que vir, você será convidado a ir embora. E então, para você que é pastor, eu sugiro que você não atrase o relógio. Chega uma hora mais cedo e pronto, porque amanhã nós não podemos atrasar a reunião em hipótese alguma. O retiro está aberto ainda. Nós temos um acampamento aí em frente chegando. E é bom que você contribua e participe. Precisamos de você lá. Queremos encher o lugar. Ok? Eu tinha outro recado. Sim. Sábado que vem estamos indo à renovação. Não sei da perua. Não fiquei sabendo de nada. Então, vai precisar de gente para levar? É isso? Priscila disse que tem 6 lugares. 5, viu? Pronto. Tem 5 lugares na van. 4. Chega. 3, 2, acabou. Pronto. O resto vai de carro. Então nós vamos para Votorantim semana que vem. O Edson vai levar. Dia 5,
Atenção, temos casamento, viu? Vitor e Marina finalmente vão se casar. Não é você, é outro. Tá? Um dia você vai, mas é o seguinte, o casamento é de manhã. Então já andaram me perguntando aí, via WhatsApp, etc. Reunião à noite está mantida. O Vitor e a Marina, inclusive, virão para a reunião. Eles já prometeram. Nós vamos ter a reunião aqui e vamos continuar falando sobre mordomia, tá? E é sobre a mordomia da influência. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te adorar porque o Senhor manifestou a grandeza da tua sabedoria, a tua criatividade, a tua originalidade e a percepção de cada situação, a sabedoria para agir dentro de cada situação. Quero te adorar porque o Senhor, em cada situação, nunca perdeu o foco, que foi resgatar os pecadores e usou todas as suas habilidades para esse fim. O Senhor é um modelo a ser seguido, Senhor. E nós confessamos ao Senhor que muitas vezes nós nos perdemos em pensamentos mesquinhos, se nós gostamos disso ou daquilo, de uma pessoa ou de outra, se nós criticamos as ações de um ou de outro, e nesse monte de pensamentos nós perdemos muitas vezes o foco, que é ganhar almas para o Senhor. Nós somos comprados pelo Senhor com esse objetivo. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a alinhar os nossos olhos com a tua vontade, e o nosso coração seja alinhado com o teu coração, e que nós enxerguemos as oportunidades que tu está nos dando. Há muitas oportunidades todos os dias. Há pessoas sedentas, há pessoas famintas, há pessoas machucadas e há pessoas que precisam conhecer o seu amor. E nós temos isso porque o Senhor habita em nós. Em nome de Jesus, dá-nos uma vida de santidade, de consagração, de separação do mundo, de testemunho fiel. Dá-nos, Senhor, os olhos abertos para enxergar as oportunidades e para usar o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo que está em nós. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está nesta igreja hoje. E que o Senhor alinhe mesmo os olhos para que alcancemos o propósito que tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que o Trovão, o Nau, viesse aqui ajudar, tá? E a equipe que canta aqui, eu quero tocar com vocês, usa-me, né? Sonda-me, ó Deus, etc. E nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida para servir ao Senhor aí, né?